Vamos às escalações, começando pelo Vasco. As escalações do Vasco e do Botafogo para você. Esse é o clássico carioca da rodada. Vasco escalado com Martins Silva, Madison na lateral. A zaga tem Luan e Rodrigo. É o terceiro ano seguido dessa zaga no Vasco. Júlio César ao lateral esquerdo. Marcelo Matos faz a proteção. Velho conhecido da torcida do Botafogo. O Júlio dos Santos e Andrezinho estão lado a lado no meio campo. O camisa 10 é Nenê, na frente Jorge Henrique e Riascos. O técnico é Jorginho. Vamos agora ao Botafogo de Ricardo Gomes. Jefferson, grande ídolo da torcida, é o goleiro. Luiz Ricardo confirmado na lateral. Joel, Carli e Emerson fazem a zaga. O lateral esquerdo é Diogo Barbosa, ex-jogador do Vasco. Ayrton e Rodrigo Lindoso estão na proteção. Bruno Silva e GG fecham o meio campo. E os meninos no ataque, talentosos, 18 e 17 anos, Ribamar e Luiz Henrique. Maurício Machado Coelho apita o clássico. Wagner de Almeida Santos e Daniel do Espírito Santo são os assistentes. Aí você vê Jorginho e Ricardo Gomes. Jogaram juntos na seleção brasileira. Os dois com 51 anos e uma distância curta entre eles, né? Um nasceu em julho, acho que o Jorginho é um pouco mais velho, e o outro em agosto. Ricardo seria campeão do mundo em 94 se não tivesse se lesionado. E o Jorginho acabou se lesionando também na competição. E ao contrário, o Jorginho é de 16 de agosto. Ele é um pouco mais novo do que o Ricardo Gomes. Tá aí Ricardo Gomes. E a dupla do Vasco, Jorginho e Zinho. Zinho também campeão do mundo em 94. Vamos ver o encontro? Vamos ver o encontro de três amigos? Legal essa imagem. Abraço largo, fraterno. Ricardo e Jorginho. Ricardo e Zinho. Vamos tentar ouvi-los. Você só ajudou a separar. Legal, é bom demais ver o Ricardo de volta ao futebol. Aproveitar o Ricardo aqui, Luiz, para saber dele. Antes conversando aqui com o Éder Luiz. Tô sabendo? Tá bom. Ricardo, você pode falar pra gente aí que sensação te traz reencontrar o Vasco? E o que você conversou com o Jorginho ali? Peraí, que também mais uma. Agora falando com o Nenê aqui, daqui a pouco ele responde pra gente. Prazer ter encontrado. Luiz, aproveitar aqui e tentar falar rapidinho aqui com o Jorginho. Jorginho, é um reencontro muito bacana, né? Esse você, o Zinho, né? O Ricardo. Foram muitos anos, né? A gente jogando contra nos clubes e juntos na seleção. Então, um carinho, um amor muito grande existe entre nós. É legal. Obrigado pela sua participação. Bom jogo, Luiz. Vamos à informação. Agora sim aqui com o Ricardo Gomes, recebeu o carinho de todos os jogadores, né, Ricardo? Que sensação te traz esse reencontro com o Vasco? Mais um jogador aqui antes dele responder a gente, Luiz, falando com o Andrezinho aqui agora. Já falou com o Rodrigo, Martins Silva, o Nenê. Agora assim, muito querido aqui, né, Ricardo? Não, é verdade. E pessoas que eu trabalhei com o Andrezinho, não foi na seleção. Eu acho que é o reconhecimento, minha parte, recíproca verdadeira da minha parte, mas tem um lado, o lado do acidente faz com que isso deixa os jogadores mais emotivos, mas nos trabalhos anteriores, isso foi a melhor coisa para o jogador, um respeito. Obrigado, Ricardo. Luiz. Muito legal. Sabe as palavras do Ricardo. Vamos agora para o primeiro tempo no clássico entre Vasco e Botafogo para você no Premier. O juiz confere os últimos detalhes. Riascos vive um bom momento, um momento meio de amor e ódio com a torcida, mas já tem 5 gols. Aí você vê o Andrezinho. Temos vários jogadores hoje com a camisa do Vasco que já foram jogadores do Botafogo. Começando o jogo são 4. Apita o juiz, começam as emoções do primeiro tempo. Saída do Vasco. Júlio César
São os primeiros movimentos. Rodrigo era dúvida, recuperado da luxação, tocando com o Luan. Levanta a cabeça. Nenê. Marcelo Matos. Sai jogando o Luan. Júlio dos Santos. Primeira falta do jogo, falta em Nenê, ele fica sentindo o joelho. Aí o paraguaio Júlio dos Santos, Nenê fica sentindo o joelho. Vamos ver de novo o lance. Na jogada com Ayrton. Ayrton é um jogador que está conseguindo reverter uma situação que era muito desfavorável a ele. Ele ficou estigmatizado como um jogador muito violento. Nenê. Júlio dos Santos tentou um toque de calcanhar. Tenta sair jogando o Botafogo. Botafogo tem 100% de aproveitamento, vem de uma ótima vitória sobre o Fluminense. Rafael Rezende, você aponta um favorito para o Clássico? Acho que o Vasco é um time mais pronto do que o Botafogo, o que não significa, claro, que vai sair com o resultado depois dos 90 minutos. A questão da sequência, né? Um trabalho do Jorginho, já com uma base de time titular que vem desde boa parte do Brasileiro do último ano, né? A arrancada do Vasco, a briga contra o rebaixamento. Aquele time, quase que na sua totalidade, está em campo hoje. Esse trabalho faz diferença, né? E transforma o Vasco em favorito no Clássico. Bola trabalhada no meio e a falta marcada a favor do Botafogo. GG vive um momento de afirmação. Aliás, basicamente todo o elenco do Botafogo vive um momento de afirmação. Os argentinos deixaram o time titular. A gente conversou sobre isso no intervalo do jogo contra o Rezende. O Botafogo vencia e atuava mal. Eu falei, para uma reviravolta rápida no time titular, a saída dos dois gringos faria diferença. Cruzamento para a entrada da área. Andrezinho está jogando para o Vasco. Rodrigo, de novo Andrezinho, toque de primeira para Júlio César. Andrezinho forçou a jogada com o Nenê. Júlio César, na cabeça, botou para frente, bola tirada pelo Emerson. Emerson vai se firmando no time do Botafogo. Júlio dos Santos. Rodrigo. Madison pede aqui na direita. Júlio dos Santos. Daí para Luan. Chamando o Rodrigo. Lembrando que o Flamengo venceu hoje o Rezende por 4-0. Júlio César. Boa bola para a velocidade do Jorge Henrique. Riascos pediu, tentativa de cruzamento. Chegou no Riascos, rolou para trás para o Andrezinho na entrada da área, bateu para o gol. Sobre o gol de Jefferson, tiro de meta para o Botafogo. Pegou mal na bola o Andrezinho. Luiz. Sheik ainda fez um quinto gol. Eu falei do 4-0, o Flamengo fez 5-0, termina o jogo, 5 Flamengo, 0 para o Rezende. Vamos à informação no gramado. Eu conversei agora com os médicos do Vasco, né, que me informaram que o zagueiro Rodrigo está jogando com uma espécie de proteção no ombro, né, justamente para auxiliar nesse tratamento aí, nessa recuperação, já que ele teve uma luxação e ainda está sob cuidados médicos. GG volta o lance. Ayrton de primeira, boa bola. Marcado o impedimento do menino Ribamar. Ribamar é um pouco mais velho que o Luiz Henrique. Ribamar tem 18 anos, Luiz Henrique tem 17. Rafael Rezende, uma boa dupla. Os meninos chegaram a jogar juntos muito pouco tempo no time juvenil do Botafogo. Sim, é uma boa dupla. O Luiz Henrique chegando antes, né? Muito badalado pela campanha da Copa do Brasil Sub-17. O Ribamar chegando um pouco depois e mostrando até um desempenho superior, né? Porque se movimenta mais, sai mais da área, participa mais da construção de jogo do time do Botafogo. Mais uma falta no Nenê. Temos 4 minutos, primeiro tempo de jogo em São Januário. Aí o Rodrigo, você vê, percebe por baixo, você consegue perceber parte da proteção. Boa bola na esquerda. Júlio César tentou o drible e teve um toque de mão. Falta marcada a favor do Vasco. Bacana essa imagem, o torcedor vai se levantando na arquibancada. Chegou dando um toque de mão o Bruno Silva. Veja aí. Bruno Silva chegou a jogar junto com o William Arão. Para muitos pode ser o melhor substituto para o William Arão. Tá animada a torcida do Vasco.
Câmera colocada dentro do gol do Jefferson. Pode ser um bom momento para o Vasco no jogo aéreo. O Rodrigo não é muito alto, mas tem um excelente tempo de bola. Marcelo Matos e Nenê ficam na segunda trave. Riascos na pequena área. Cobrança do Andrezinho, especialista em bolas paradas. Lá vem Andrezinho. Faz o cruzamento na direção do gol. Jefferson tira. Jefferson estava atento e tirou bem. E agora tem contra-ataque do Botafogo. Na velocidade do menino Ribamar. Luiz Henrique pede no meio. Ribamar prendeu, tentou um drible. Foi desarmado, teve falta. Marcelo Matos fica reclamando. Falta marcada a favor do Botafogo. Veja aí a boa participação do Jefferson. A bola estava perigosa ali. O Riasco estava na frente dele. 0 Vasco, 0 Botafogo. Ayrton. GG. Ribamar pediu na frente. Bola para o menino Ribamar. Chegou dividindo. Está valendo o lance. Luiz Henrique na dividida também. E a sobra de Madison. Esse é o campeonato carioca para você, Carly. Ayrton, falta nele. Rafael, afinal de contas, Ayrton é ou não é um jogador violento? Tudo depende dele, né? Já foi, em vários momentos, né? A gente tem na memória, por exemplo, o jogo contra o São Paulo do Botafogo, no ano da queda, né? 2014. Quando o jogo, ele tá fazendo até um bom jogo, um dos melhores em campo, e dá um tilt, né? Ele sai, dá uma pane no Ayrton. E ele pisa no Alexandre Pato e acaba sendo expulso. Só depende do jogador, né? Parece que 2016 começa diferente para o Ayrton. Com status de titular, um dos comandantes desse meio campo. É acompanhar a sequência da temporada. Tá aí o argentino Joel Carli. Tentou mais um lançamento à frente. Marcado o impedimento do Bruno Silva. Pouco adiantado de fato o Bruno. Primeiro tempo, ainda estamos no início do jogo aqui em São Januário. Tá aí Ricardo. Ricardo falou sobre o Joel Carli, fez um comentário curioso. Para os mais jovens, eu falei do Ricardo jogando na seleção brasileira, jogou a Copa de 90 e jogaria de 94, porque se lesionou, ele era titular e sofreu uma distensão. O Ricardo foi um zagueiraço e ele disse que o Carli tem uma coisa engraçada: treina mal e joga bem. Fica inseguro nos treinos, mas se sai bem durante os jogos. Andrezinho tenta o lançamento para o Júlio dos Santos. Emerson. Ayrton sai jogando. Ribamar. Sobra do Andrezinho, sobra do Vasco. Riascos. Girou o colombiano. Beleza de bola para o Madison. A torcida se levanta. Lá vem o Vasco. Madison, cruzamento. Nenê girou, bateu para o gol. Travado. Olha o Carli chegando bem no lance. Acabei de citar o argentino. Teve boa atuação marcando o Fred contra o Fluminense. A torcida do Vasco está animada. 0-0 Vasco e Botafogo em São Januário. Não dominou ali o Júlio dos Santos. Júlio César. Tentou o drible. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Caixa, colocando as pessoas em primeiro lugar. Andrezinho. Chegou rasgando ali o Júlio César. E foi inteligente, foi esperto o Bruno Silva, ganhando o lateral para o Botafogo. Mais um tem um beijo tatuado ali no pescoço. O Bruno Silva virou moda nos últimos tempos. Passe errado para o GG. Ayrton entrou rasgando. Andrezinho toca na bola. Vamos confirmar os bancos agora para você. Começando pelas opções do Vasco: Jordi, Iago Pikachu, Rafael Vaz, Bruno Galo, Evander, Éder Luiz e Thales. São jogadores que estão no banco à disposição do Jorginho. Luan. Madison. Passou bem no primeiro lance, apostou corrida. É um lateral de muita velocidade, mas deu um tapa forte demais na frente. Errou o Madison. Tiro de meta para Jefferson. Tá o Rodrigo Lindoso. Nenê sentiu a dividida. Veja o Nenê mancando um pouco. E a sequência do jogo. Olhando aqui de cima no momento, Nenê tá correndo na boa.
Está correndo normalmente. Emerson. Diogo Barbosa. Está fazendo um bom início de ano com a camisa 6 do Botafogo. Ayrton. Joel Carli. Luiz Ricardo pediu na direita, tem lançamento para o Luiz Henrique. Luan tirou. Ribamar. Perdeu para o Jorge Henrique, Andrezinho, Rodrigo. Campeonato Carioca 2016, lançamento longo, temos 10 minutos no primeiro tempo. Falando no Nenê, lembro mais uma vez, está voltando de suspensão, está voltando ao time hoje. GG. Emerson. De novo GG. Torcida do Vasco vai. Bom lançamento na direita, lá vem o Botafogo, bola tocada para o meio. E a finalização sobre o gol do Martin Silva. Veja mais uma vez. Chegou batendo ali, chegou dividindo o Bruno Silva. A ideia era boa, era passar entre os zagueiros do Vasco. E ele estava bem aberto e invadiu em diagonal com o Júlio César muito fechado, que deveria estar preocupado exatamente com a movimentação do Bruno Silva, né? E por isso ele encontrou tanto espaço para infiltrar. É bom que os laterais tenham esse tipo de percepção no momento da movimentação desses jogadores de lado de campo, né? O Bruno Silva hoje seria uma espécie de extremo do lado direito, né? O meia pelo lado direito, no meio-campo do Botafogo. Andrezinho. Rodrigo. Luan recuando com o Martin Silva. O goleiro uruguaio dá um bico para cima. Complicou para ele. Bola para o lado. Funcionou a marcação apertada do Botafogo. O Botafogo adiantou seus jogadores. Diogo Barbosa. Tentou o drible e perdeu para o Nenê. Emerson para o lado. Aí no momento zagueiro. Complicou também. Chute para o lado. Esse é o paraguaio Júlio dos Santos. Foi contratado como artilheiro da Libertadores, não marcou nenhum gol com a camisa do Vasco. Nenê tentou um lençol. Ayrton esperto fez o corte. Esse é Ribamar. Dribles bonitos. GG. Luiz Henrique pede na entrada da grande área. Tem virada de jogo para o Bruno. Passa por ele. E é tiro de meta para Martin Silva. Ficamos devendo para você as opções do banco do Botafogo. Elton Leite é o goleiro. Aliás, o pai dele esteve no treino. João Leite esteve no treino do Botafogo. Diego, Renan Fonseca, Fernandes, Damian Lísio, Neilton hoje no banco. E o Juan Salgueiro. Luiz. Sim. A gente vê o nome do Renan Fonseca no banco. Você falava há pouco do Joel Carli, né, o argentino. Ele ganhou a posição no campo, né? No último jogo ele começou a titular porque o Renan Fonseca estava com dores musculares. Mas a gente confirmou com a comissão técnica do Botafogo que ele já está 100%. Foi uma opção mesmo do Ricardo Gomes começar hoje com o argentino. Rafael, você concorda com essa opção do Ricardo Gomes? É uma dupla de zaga do Botafogo ainda em aberto, né? Para a sequência da temporada. Acho que o Carli pode sofrer um pouco mais contra ataques de mais mobilidade. O Fluminense pegou... O Botafogo pegou um Fluminense com Diego Souza e Fred, né? Com pouca mobilidade no terço final. Riascos, sexta em mobilidade. Botou na frente. Lá vem ele. Entrou na grande área. Pedalou. Passou o cruzamento. Jorge Henrique. Que jogadaça do Riascos. Belo lance do colombiano. É que o Jorge Henrique é baixinho. A bola veio um pouco alta para o Jorge Henrique. Veja de novo. Riascos deu uma entortada. Botou na cabeça do Jorge Henrique. Tá aí. E olha como a diferença num ataque que se movimenta. O Riascos é o 9 do Vasco. Quando ele descola da marcação e vai buscar essa jogada pelo lado, olha como o posicionamento da zaga já é muito mais complicado. Você perde a referência. É muito mais fácil encostar num jogador que se movimenta menos. Então, acho que o Carli sofre mais nesse jogo do que sofreu no primeiro clássico da temporada. Torcida do Vasco queria uma falta que o juiz não deu. Esse é GG, lá vem Botafogo. Ayrton levantou na direção do Luiz Henrique. Júlio César. Jorge Henrique. Chuta a bola para o lado, tem um jogador do Vasco caído. É o Riascos. Foi falta nele, né? Lá atrás, no início da jogada. Veja o lance. Na jogada com o Rodrigo Lindoso.
Aí o presidente do Vasco, Eurico Miranda, do seu camarote, assistindo o jogo aqui em São Januário. No início do jogo eu falei que tínhamos o ataque mais positivo do campeonato contra a melhor defesa. O Vasco marcou 14 gols, só que o Flamengo fez 5, né? Então o Flamengo chegou a 16. Até o início da rodada nós tínhamos o Vasco como o melhor ataque do campeonato. Agora foi ultrapassado pelo Flamengo. 0 a 0 Vasco e Botafogo em São Januário. Para você, sempre transmissões especiais, comentários de Rafael Rezende. No gramado, Marcos Carvalho e Guido Nunes. GG, Lindoso, Bruno, Luiz Ricardo. Bruno Silva pede na frente mais uma vez, GG se apresenta atrás. Luiz Ricardo vem para cima da marcação. Tem dobra de marcação em cima dele, acreditou no lance e ganhou o escanteio. Luiz Ricardo já jogou no meio-campo do Botafogo. Alguns jogos está de volta à lateral. Está orientando a zaga o goleiro uruguaio Martin Silva. O Vasco está negociando a renovação de contrato do Martin Silva, que é mais 2 anos de contrato com o uruguaio. Luan marcando o Bruno. Carli tem 1,91 m, ele é bom no jogo aéreo, tem cruzamento, bola fechada, tentativa do Ribamar, não chegou no Carli. E lá vem Riascos, acelera o colombiano, trazendo o Bruno com ele. Bruno toca na bola, ganha o jogador do Botafogo. Não saiu, ligou com o GG. Ribamar pediu, GG prendeu, cavou uma falta, segue o lance. É uma dobrada de perna legal ali o GG. Andrezinho. Júlio dos Santos. Nenê pede na esquerda. Jorge Henrique na direita. A bola vem no Jorge Henrique. Tem cruzamento. Tirando o Carli. Tá aí o argentino Joel Carli. Tentativa para o Júlio dos Santos. Riascos! Jefferson sobrou, teve falta. O colombiano veio com tudo, os dois estão sentindo. Está sentindo muito o Riascos e o Jefferson também. A bola passa pelo Júlio dos Santos, passa pelo Carli. E aí a trombada houve um choque cabeça com cabeça. Veja. Parte de trás da cabeça do Jefferson e ali perto da testa do Riascos. Jogada perigosa. E a coragem do Jefferson se jogando ali. Falta no goleiro do Botafogo. Esse tipo de lateral cobrado para a área, né? Tem que ter uma definição muito clara da marcação para quem vai atacar a primeira bola, né? Ela não pode ficar viva. E ficou nesse caso. Você vai vendo o atendimento aos dois jogadores. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Fiat nova linha Adventure Extreme. Tá sentindo muito o Jefferson. Rafael, eu queria aproveitar a interrupção para falar do Riascos. Ele está emprestado pelo Cruzeiro até maio. Veja mais uma vez o lance, momento da lesão do Riascos. Riascos e Jefferson, choque cabeça com cabeça. No início do ano se falava que o Vasco não tinha muito interesse na renovação. Ficaria com ele até maio, até arrumar alguém. Só que ele está fazendo gols. Você ficaria com o Riascos? Tudo depende de quanto vai custar, né? A relação custo-benefício é fundamental no caso, já que se demandar um esforço financeiro muito grande por parte do Vasco para negociar com o Cruzeiro a permanência, talvez não valha tanto a pena assim, né? Por mais que hoje seja titular e seja um jogador importante nessa movimentação ofensiva, eu imagino o Vasco trabalhando em termos de médio e longo prazo, pensando já em primeira divisão de 2017. E para isso, talvez a melhor opção seja ir ao mercado buscar um camisa 9 mais confiável, né? Luiz. Sim. Só vale lembrar que o Cruzeiro e Vasco tem uma política de bom relacionamento nessa questão de negociação. O Dagoberto veio aqui no ano passado aqui para o Vasco da Gama. O Cruzeiro chegou a pagar 60% do salário do jogador. O Vasco arcou com 40%. Além disso, o Vasco também negociou o Dedé com o Cruzeiro, o Marlone também. Então existe uma política de boas negociações entre os dois clubes. Houve um corte na cabeça do Jefferson. Curativo feito e aquela touca de natação na cabeça do goleiro do Botafogo.
O Elton Leite, Luiz, goleiro reserva do Botafogo, já está aqui no aquecimento caso o Jefferson não tenha condições. Parece que vai ter condições sim o goleiro da seleção brasileira. Vamos para o reinício do jogo em São Januário. Você ligado nas emoções do Campeonato Carioca. Mais um clássico. O Botafogo vem de vitória em clássico. O Vasco também venceu seu clássico. O Vasco venceu o Flamengo. O Botafogo venceu o Fluminense. O Fluminense é que perdeu para o Flamengo e para o Botafogo. O Fluminense perdeu os 2 clássicos. O Eduardo Batista caiu. Rodrigo de cabeça para trás. Ribamar! Martins salvou! Martins Silva salva o Vasco do vacilo do Rodrigo. E temos cartão amarelo para o Bruno. Primeiro cartão amarelo chegou atrasado na dividida, pegou o Júlio César. Rodrigo vacilou. Ribamar, Martins Silva salvando o Vasco. Quase o primeiro gol do Botafogo, Rafael Rezende. Essa renovação é fundamental, né? O Vasco tem no Martins Silva um goleiro seguro, indiscutível. Um titular daqueles que não entra nem em debate. E é o mais importante para uma posição tão fundamental quanto essa, né? O Vasco, que no ano do rebaixamento sofreu uma barbaridade. O primeiro, né? O anterior, no caso. Sofreu uma barbaridade porque não tinha um camisa 1 definido. O Martins Silva tem contrato com o Vasco até o fim de 2017. Chegou ao clube em 2014. E aí tem o seguinte, o Vasco está propondo mais 2 anos. Então o Vasco quer contrato com ele até o fim de 2019. Oferecendo um salário de cerca de R$200 mil. Lembrando que quando o Praz saiu do Vasco para o Palmeiras, o Vasco viu uma situação muito delicada até a contratação do Martim. Exatamente. Até por isso, e pelos valores, inclusive, é muito difícil achar no mercado um goleiro com nível de atuação do Martins Silva. Você acompanhando o tempo técnico, 0 Vasco, 0 Botafogo. Rafael Rezende, tá gostando do primeiro tempo até o momento? Tem um time melhor? Gostando do primeiro tempo, sim. Não acho que tenha um time melhor, acho equilibrado. O Vasco alterna momentos de ocupação do campo de ataque quando o Botafogo tenta sair jogando, e com isso chegou a atrapalhar no início do jogo a saída de bola do Botafogo, mas já recuou um pouco o seu bloco de marcação, né? Marcando no seu próprio campo, dá muito espaço para o GG, que já tentou 2 ou 3 inversões para o Bruno Silva do outro lado, levando algum perigo nessa bola mais longa em diagonal. Foi assim que o Botafogo equilibrou o jogo, quando o Vasco não continuou exercendo aquela pressão na saída de bola dos primeiros 5, 10 minutos da partida. Luiz. Guido Nunes. Um detalhe aqui no banco do Botafogo, o Bruno Silva está agachado aqui durante essa parada técnica. Ele aproveitou para fazer um reforço no tornozelo aqui, por isso está terminando de calçar a chuteira agora e vai voltar para o jogo. Tentativa de cabeça do Jorge Henrique, alguns dos bons momentos da partida até agora. Choque de cabeça, Riascos e Jefferson, e aí você vê o Bruno Silva. Vamos para o reinício do jogo aqui em São Januário. Andrezinho. Marcelo Matos, Luan, Marcelo Matos. Rodrigo. Quase 24 minutos, primeiro tempo de jogo. Carli. Ribamar pediu. Luiz Henrique também. Carli virou atacante. Bola tocada. Luiz Henrique tentou uma devolução para o argentino. Tá o menino Luiz Henrique. Vai voltando o Joel Carli. Bruno. Luiz Henrique. Acabou deixando a bola sair. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Pressiona, pressiona. Quilômetro de vantagens Ipiranga. Troque por desconto no combustível. Nenê. O Júlio César para frente. Jorge Henrique. Com a marcação do Luiz Ricardo. Falta do Luiz Ricardo. O Brasil está reclamando horrores aí dessa entrada. Na verdade, parece que estão reclamando também da chegada do Ayrton na sequência. E aí a gente volta àquela situação. O Ayrton paga pela fama. Paga, sem dúvida.
Carli. 25, primeiro tempo em São Januário. Marcelo Matos. Jogou 6 anos no Botafogo. Lindoso. Marcelo Matos. Riascos. Madison tocou mal na bola. Ribamar acabou o campo para ele também. Tinha acabado para o Luiz Henrique do outro lado há poucos minutos. Acabou agora para o Ribamar. Vasco vacila. Luan conserta. Tem bom lançamento à frente. Jefferson de toca de cabeça. Bola para o lado. Ficou na dúvida se estaria dentro ou fora da grande área. Optou por tocar de cabeça o experiente goleiro Jefferson. E um detalhe sobre o Jefferson, Luiz. O banco do Botafogo confirmou que ele vai ter que levar alguns pontos no intervalo por causa daquele choque. Marcelo Matos. Saiu ano passado do Botafogo por uma questão de redução salarial. Foi para o Vitória. Do Vitória veio para o Vasco. Luiz, e sobre o Riascos, ele também vai ser reexaminado aí no intervalo e deve passar também aí para o procedimento de pontos. O médico do Vasco, Dr. Albino, passou uma pomada, uma espécie de analgésico e também para segurar um pouquinho qualquer sangramento. Está sentindo a cabeça o Marcelo Matos. O Ayrton também. Aí é futebol americano, né? Engraçado é que teve um choque. Tá jogando de capacete nessa situação. Teve um choque de cabeça num lance disputado por baixo, né? Os dois acompanhando a bola. E o Ayrton levou a pior. Aí o atendimento ao Ayrton. Partida interrompida mais uma vez. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Skol Ultra, a cerveja oficial dos atletas não oficiais. Vai deixando o campo o Ayrton. Ayrton tem apenas 26 anos. Foi revelado pelo Nova Iguaçu, mas se destacou no Flamengo. Ayrton jogou no Flamengo entre 2008 e 2009 e jogou bem. De lá para cá, a carreira dele nunca mais foi a mesma. Andou rodando um bocado e não vingou. Foi para o Benfica. Depois voltou ao Flamengo, foi para o Internacional. Vamos para o reinício do jogo. Vasco 0, Botafogo também 0. Nenê buscando o jogo. Luan. Errou o Vasco presente para o GG. Faz o toque no meio, não chegou no Bruno. Andrezinho, esperto, roubou. Júlio dos Santos. Não ficou com Ayrton. Marcelo Matos. Júlio César. Rodrigo, mais uma vez o Botafogo adianta seus jogadores. O Botafogo se aproveita de ter 2 meninos na frente e bota os garotos para correr. Um time que tem 2 linhas de 4 bem definidas na marcação no meio campo, né? A segunda linha de 4, mas que não deixa os 2 na frente só observando o jogo, né? Eles participam ativamente, né? Atrapalhando a saída de bola do adversário. Olha o Ribamar agora. O Ribamar chegou em cima do Andrezinho. Gira Andrezinho. Riascos. Bola dividida. Tava bem no lance o Ayrton. Tem lançamento. Bola longa demais. Martim faz a defesa. Era uma boa ideia a bola para o Luiz Henrique. Hoje temos o Martim Silva jogando todo de preto e dourado. Tradicionalmente ele joga de azul celeste. Lançamento para o Riascos. No peito. Na grama. Girou Riascos. Faz a proteção. Caiu. Pediu a falta. Falta do Emerson. Falta em Riascos. Aliás, faria muito mais sentido o Martim jogar de azul hoje, já que o Botafogo tem o uniforme preto e branco. Você está revendo a falta de Emerson derrubando o Riascos. É de longe, o Vasco tem bons cobradores. Veja aí a torcida do Vasco. O torcedor está acreditando. 0-0 Vasco e Botafogo em São Januário.
Vasco e Botafogo voltam a se enfrentar aqui em São Januário depois de quase 11 anos. A última partida foi em 2005. Pode ser um bom momento. Rodrigo, Nenê e Andrezinho na cobrança. Jefferson é goleiro de seleção brasileira. Partiu Rodrigo, bateu forte, explodiu na barreira, escanteio para o Vasco. O último jogo foi em outubro de 2005 pelo Brasileiro e o Vasco venceu por 1-0, gol de Romário. Faz tempo, hein? É escanteio para o Vasco. Botafogo já está classificado, tem 100% de aproveitamento. O Vasco também lidera o seu grupo, são os 2 melhores times do Campeonato Carioca. Andrezinho no cruzamento, Luan subiu. Não chegou no Riascos. Mais um cruzamento, Jorge Henrique, Júlio dos Santos. Impedido. Marcado o impedimento do paraguaio Júlio dos Santos. Estava voltando, impedimento bem marcado. Júlio dos Santos foi artilheiro da Libertadores de 2014. Andrezinho, falta em Andrezinho. Nenê. Chamando o Júlio César. Jorge Henrique dispara, a bola volta no Nenê. Levantou a cabeça, tentou o cruzamento para o Jorge Henrique. Carli. Luiz Henrique não dominou. Bruno. Luiz Ricardo. Ayrton. Gira na boa, gira bem, é um jogador forte, caiu. Falta no Ayrton. Lembrando a fórmula do Campeonato Carioca, nós temos no momento 2 grupos com 8 times cada. Os 4 primeiros se classificam e fazem um grupo C. O detalhe é: zera tudo. A partir desse momento, quando tivermos o grupo C, zera tudo. O Botafogo, que até o momento tem 100% de aproveitamento, lidera o seu grupo, por exemplo, não leva nenhuma bonificação para o grupo C. Andrezinho. Bola no meio, para o talento de Nenê, esticando com Riascos. Está longa para o colombiano, ele dispara, ele chega, ele briga, ele se esforça. E aí a torcida tem que reconhecer. E reconhece. Que momento, hein? Gritando o nome de Riascos. Por isso, olha o esforço do colombiano para evitar uma saída de bola. Caiu, ela acabou saindo. Mas o lance que acorda a torcida do Vasco em São Januário. Andrezinho. Luan. Dá para Madison. Nenê pediu, recebeu. Riascos disparou, Nenê tentou um drible, perdeu. Vem na jogada o Emerson. Bruno Silva, falta nele. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Vivo, planos com a maior cobertura. Pega Giga Bem. Rodrigo. Marcelo Matos. Andrezinho. Júlio dos Santos. Luan. Marcelo Matos. Botou o Madison para correr e é do jeito que ele gosta. Um lateral de muita velocidade. Madison. Ganhando o escanteio para o Vasco. Madison pede o grito da galera, pede o grito da torcida. Foi atendido. Zero a 0 Vasco e Botafogo em São Januário. O Nenê batendo escanteio na entrada da pequena área. Tentativa do Júlio dos Santos. Tiro de meta para Jefferson. Nenê tentou um lençol no Ayrton. Não. Aí o Ayrton tentou uma devolução. Esse é aquele que você fala na pelada que não completou, né? Se não completou, não conta. Completou, não vale? É Tá isso. bom.
Nenê. GG. Ayrton. Bruno. Rodrigo. Andrezinho. Jorge Henrique. Vai para Marcelo Matos. Passe errado, Júlio dos Santos. Marcelo Matos. Luan. Luiz Henrique e Ribamar apertam. Nenê. Vem para a entrada da grande área. Daí para Riascos. Jorge Henrique pediu. O colombiano cortou para o meio. Bateu para o gol. Passou perto. Jefferson olhou. A bola fez uma curva. Passou muito perto da trave. Veja mais uma vez. Jogada passa pelo Nenê. O moral tá lá em cima. Riascos arriscando. Rafael Rezende. Não dá para chamar de principal chance do jogo, né? O Martin Silva já salvou uma cara a cara, mas foi a melhor jogada da partida. O Nenê, que flutua bem atrás da linha de meio campo do Botafogo, recebe essa bola livre e chama a marcação do Diogo Barbosa. E usa as costas do Diogo Barbosa para acionar muito bem o Riascos. Luiz Henrique ficou procurando a bola, que ficou com o Rodrigo. O Botafogo aperta. Luiz Henrique, Marcelo Matos. Luan, vai para Madison. Quase 37, primeiro tempo de jogo em São Januário. Por enquanto, tudo igual, Vasco e Botafogo, 0-0. Júlio dos Santos. Madison. Bola longa para ele. Último toque do Diogo Barbosa, segundo a arbitragem. No Sport TV você vai ter 16 canais em alta definição nos Jogos Olímpicos. Vai perder nada. Vem aí, Rio 2016, no Sport TV, com 16 canais em HD. Falta no menino Luiz Henrique. Botafogo continua procurando centroavantes, continua procurando jogadores mais experientes. Rafael, continua precisando de atacantes o Botafogo? Precisa, principalmente pela idade dos que tem no elenco hoje, né, à disposição. Mas não é fácil chegar no mercado com a capacidade financeira do Botafogo para investir hoje no time e trazer dentro do Campeonato Carioca, principalmente, alguém que chegue e resolva a questão. O que pode acontecer é trazer um jogador mediano que não resolva o problema, mas que arrume uma vaga, tenha status de titular, né? E acabe também atrapalhando o desenvolvimento dos jogadores de frente de menor idade. GG. Sobra de Rodrigo Lindoso, vem para a entrada da grande área, errou o passe o Lindoso. Andrezinho de primeira. Nenê desarmado. Bola do Botafogo, bola de GG com espaço. Luiz Henrique pede na esquerda, GG, Ribamar está na direita. Bola foi desviada, ficou fácil para Martin Silva. Aí você vê o técnico do Vasco, Jorginho. Falta do Luiz Ricardo. Amarelo para ele. Amarelo por esta falta que você reviu. Andrezinho. Rodrigo. Vasco contratou só 2 reforços para o ano, Marcelo Matos e o Iago Pikachu. Iago ficou um tanto marcado pela falha no meio de semana, né? O segundo gol do Friburguense no empate em 2-2 veio de uma bola perdida por ele. Ainda busca se adaptar, né? Uma mudança bem drástica, né? Lá do Paysandu para o Vasco. Categoria do Júlio César, matou bonito no peito. Fez o cruzamento para o Riascos. Jefferson sai com tranquilidade. Reposição veloz para o GG. GG fez gol contra o Fluminense. Ayrton. Falta do Marcelo Matos, amarelo para ele. Marcelo Matos saiu do Botafogo em junho do ano passado. Deixou saudades, Rafael? Relação custo-benefício, eu acho que é fundamental hoje no futebol falar sobre isso.
tinha um salário muito mais alto do que deveria ter, né? E o Botafogo tentando cortar despesas. Conseguiu atingir o objetivo na temporada, título de Série B, sem despender todo aquele salário mensal num jogador que não trazia tanto assim. É experiente, é importante num grupo, mas com salários dentro da realidade, né? E é mais ou menos o que existe com ele hoje no Vasco. Uma posição carente, com saída do Guinha Azul, saída do Serginho, amarela para o Rodrigo agora, né? Rodrigo Lindoso. Boa bola, Bruno de cabeça para fora. Cabeçada do Bruno Silva. Veja mais uma vez, condição legal, entrou atrás da marcação. Tiro de meta para Martins Silva. Os pendurados no Vasco são Rafael Vaz e Riascos. Pendurado no Botafogo, Ayrton. Tivemos até o momento 4 cartões amarelos no primeiro tempo. Tem cruzamento para o Riascos. É escanteio, bola cortada pelo Emerson. Vamos caminhando para o fim do primeiro tempo. 0-0 em São Januário. Bronca aí no Jorginho e no Zinho. Jorginho está dizendo que o Marcelo Matos fez uma falta, reclamando o amarelo para o Marcelo Matos. É escanteio para o Vasco. Andrezinho, cobrança fechada na primeira trave. Emerson tirou. Botafogo levava vantagem. O juiz se precipitou. Parou um ataque do Botafogo. Botafogo começou a rodada com 18 pontos, como o único time 100% no Campeonato Carioca. Luiz Henrique não chegou no GG. Riascos. Falta do Emerson. Tá querendo o jogo Riascos. Agora já recebeu o cartão. Falei que estava pendurado há pouco. O Riascos já recebeu o cartão por comemorar sem camisa. Escapou de receber um porque comemorou com o filho. Alguém tem que avisar o Riascos que gol tem regra para comemorar. Falta no Riascos. Falta do Emerson. Nenê na cobrança. Faz o cruzamento fechado, fácil para o Jefferson, soco na bola. O Jorge Henrique levanta para confusão, para a entrada da grande área. Júlio dos Santos para o Riascos. GG. Luiz Henrique. É um menino talentoso, 17 anos, bota na frente. Faz bom toque. Ribamar. Lindoso pediu, Ribamar. Gingou, entrou na grande área. Acreditou demais na habilidade. Martins Silva manda para frente. GG. Rodrigo Lindoso. Ayrton. Gira na boa, gira bonito. Perdeu para o Nenê. Recuperou Ayrton. Esse é Carli. Luiz Henrique. Bruno. Bola longa. Jorge Henrique na cobertura. Bola para Rodrigo. Já temos 44 no primeiro tempo em São Januário. Marcelo Matos. Erra o passe. Presente. Rodrigo Lindoso. O ataque do Botafogo pode ser perigoso. Bola para o GG. Luiz Henrique pediu, tem cruzamento. Ribamar. De cabeça. Chegou no Luiz Henrique. Estava impedido. O Luiz Henrique, o GG e o Gervásio Nunes fizeram 2 gols cada na campanha do Botafogo. E aí outros 4 jogadores marcaram na competição.
Vasco sai jogando mal. Você acompanhando as emoções do Campeonato Carioca. Vamos para o fim do primeiro tempo em São Januário. 0 Vasco, 0 Botafogo. Ribamar. Júlio César ganha para o Vasco, segundo o juiz sem falta. Júlio dos Santos. Luan. Calma, categoria, driblando. E na sequência sai jogando mal, Luan. As duas equipes têm essa dificuldade, né? Quando tentam cadenciar, ter a posse de bola e construir desde trás, desde a sua defesa, não tem um jogo coletivo tão evoluído assim, né? O adversário pressiona e traz dificuldades. Quando o Vasco ocupa o campo do Botafogo, o Botafogo não consegue sair. E o contrário também acontece nesse primeiro tempo. Ribamar perdeu a dividida. Falta do Luiz Henrique empurrando. Está jogando Luan. Dribla com calma o zagueiro. Volta o lance com Martins Silva. Dois de acréscimo. Ayrton. Tentou o Lindoso. Ayrton. Tentou o Ribamar. Andrezinho. Ayrton esbanjando categoria. Falta do Andrezinho. Bom, hoje a noite de entrega do Oscar. Não sei se foi para tanto. Amarelo para o Andrezinho. Torcida do Botafogo grita Ayrton, Ayrton. Tem um pisão. Tem um pisão do Andrezinho. Não sei se é evitável. O que você achou, Rafael? Toda a pinta, né? De que dava para evitar. Mas que não é tão pesado assim, né? Ele toma o amarelo, exatamente por isso. Não é pela falta. É muito mais pelo pé que sobra na sequência. Diogo Barbosa toca a boa bola no meio. Lindoso. GG. Bola mal recuada. Emerson consertou tudo. Rodrigo Lindoso. E aí o lançamento para ninguém. Lembrando que você está vendo aí 48 mais 2. Nós não paramos o cronômetro durante o tempo técnico. Nenê. Madison. Nenê. 0 Vasco, 0 Botafogo. Vamos para o fim do primeiro tempo em São Januário. Marcelo Matos. Vai bater daí, Marcelo Matos. Arriscou de fora. Tiro de meta para Jefferson. O Rodrigo ficou provocando. O Rodrigo é mestre em provocar e o Luiz Henrique é menino, hein? Aí o Luan dá uma bronca. Fim de primeiro tempo. 0 a 0 Vasco e Botafogo. Esse é o Campeonato Carioca, os dois melhores times se enfrentando na rodada. Por enquanto, tudo igual. Vasco 0, Botafogo também 0. Marcos Carvalho e Guido Nunes estão esperando a saída dos jogadores. Riasco está saindo aqui, atender a gente aqui na linha de fundo. Riasco, as principais chances do Vasco saíram nos seus pés, né? Você está se sentindo mais à vontade nessa temporada? Contento por esse grande desempenho, por o trabalho que venho fazendo. Bom, aí estuve perto do gol, mas hay que seguir trabalhando no segundo tempo para procurar fazer gol e tratar de ter os 3 pontos. Depois daquela pancada com o Jefferson ali, como você está fisicamente? Bem. Foi aí uma pancada na cabeça dos dois. Afortunadamente não foi nada fora do comum para mim. E, bom, a seguir trabalhando para o segundo tempo. Legal. Obrigado a participação do jogador do Vasco, dizendo que está até agora bem na partida. Guido?
aqui com o Ribamar, que teve a melhor chance do Botafogo, né, Ribamar, num clássico. Que sensação te dá aí acabar perdendo aquele gol? Pô, eu não esperava aquele lance, mas eu acreditei no lance, mas eu não pude concluir em gol, mas vai ter outra oportunidade, eu vou fazer. Pelo segundo jogo consecutivo, você começa lá do Luiz Henrique ali. Como é que tá o entrosamento de vocês, que já vem desde a base, né? Tá funcionando bem no profissional, na sua opinião? Eu conheço o Luiz Henrique há muito tempo, jogamos junto na base. Então, por enquanto, tá dando tudo certo. Tá certo. Obrigado, Ribamar. Só uma informação, Luiz. O Jefferson acabou saindo mais rápido que pôde aqui do campo, porque vai passar pelo procedimento de pontos e aí por isso pediu para não falar no intervalo. Legal, a torcida do Vasco gritando o nome do técnico Ricardo Gomes. Aí o Ricardo. Os dois times vão para os vestiários. Daqui a pouquinho, os melhores momentos do primeiro tempo com análise de Rafael Rezende. Obrigado, Ricardo. Nunca deixamos de reverenciar nossos ídolos. A mensagem do torcedor do Vasco e o agradecimento de Ricardo Gomes. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem muito mais para você já já. Os melhores momentos de 0 Vasco, 0 Botafogo. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Para você as emoções de Vasco e Botafogo. Vai voltando aí o time do Vasco. O que chama atenção no que o Guido passou pra gente, né? O Neilton entra, mas no lugar do Luiz Henrique, que acaba ficando muito preso entre os zagueiros e com essa questão da mobilidade, que fica mais a cargo do Ribamar, acaba participando menos do jogo, né? E sente isso e acaba desperdiçando algumas das poucas bolas que chegam no pé dele. Acho que o Neilton traria mais se transformasse isso num trio de movimentação ofensiva, né? Mas o Ricardo sustenta a sua estrutura de time com o GG, fazendo bastante. O corredor no meio-campo, pelo lado esquerdo, sem a bola, e afunilando para trabalhar como um meia central quando o time tem a posse. E essa formação, Rafa, foi testada ontem do Neilton no lugar do Luiz Henrique ao lado do Ribamar. Chegou a se cogitar que poderia começar jogando com essa dupla de ataque, formada pelo Neilton e pelo garoto Ribamar. Luiz, o time do Vasco não mexeu para esse segundo tempo. O Riascos foi reexaminado, mas não precisou passar pelo procedimento de sutura. Aí a corrente dos jogadores do Vasco. O Luan conversando, 0 Vasco, 0 Botafogo. Esse é o Campeonato Carioca. Lembrando que o Botafogo começou a rodada como o único time com 100% de aproveitamento. Ayrton e Éder Luiz conversando. Vamos para o segundo tempo já já. Nós já temos 18 minutos e 30 segundos de intervalo até o momento. Chegamos a 19 minutos de intervalo, saída do Botafogo no segundo tempo. Vamos para o segundo tempo de 0 Vasco, 0 Botafogo no Premier. Tá aí o Jefferson com o curativo feito atrás da orelha. Autoriza o juiz, tem bola rolando, saída do Botafogo. Bruno Silva. Luiz Ricardo. Tentando a jogada com Ribamar. Cai, chama falta, falta marcada a favor do Botafogo. Falta no garoto Ribamar, de apenas 18 anos. Esse é Rodrigo Lindoso. Diogo Barbosa, Rodrigo Lindoso. Sai a jogada pela esquerda, tem cruzamento forte demais. Era boa a jogada. Olha aí o filho do Riascos. Esse é o Paulinho. Mas pode chamar de Riasquinhos, né? E o cabelo no mesmo estilo, né? Bola pega na perna do Andrezinho. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Andrezinho dividiu ali com o Luiz Ricardo. Volta o lance, Rodrigo. Júlio César.
Tentando Nenê, Carli. Passou pelo Ribamar. Não chega no GG. Neilton. Bom toque do Riascos para o Madison. Estava atento na cobertura de Diogo Barbosa. Neilton. Dispara do jeito que ele gosta, vem para cima da marcação do Luan. Neilton entrou na grande área, ajeitou, bateu pro gol! Martins Silva faz ótima defesa, escanteio. Neilton veio para dentro, veio para cima da marcação, escolheu o canto, bateu bem. Martins Silva toca na bola, escanteio. Mais uma vez a jogada do Neilton. E a ótima defesa do uruguaio. Pontinha de dedo de Martins Silva. Quase o primeiro gol do jogo, quase gol do Botafogo. Aí você vê a torcida do Botafogo em São Januário. GG batendo escanteio. Bola na entrada da pequena área, Carli chegou empurrando. Tá valendo o lance. E a falta do Luiz Ricardo, segundo o juiz. Júlio César. Andrezinho. Júlio dos Santos. Madison. Chamando Riascos. Usou o corpo, protegeu, pediu a falta. Emerson sai com a bola dominada. Segue o lance. Lançamento à frente para a velocidade do Ribamar. Trazendo com ele a experiência do Rodrigo. Cruzamento do Lindoso, bola forte demais. Três jogadores do Botafogo, o Jefferson, o Luiz Ricardo e o Diogo Barbosa, jogaram todos os minutos do Botafogo até o momento no Campeonato Carioca. Ricardo tá mexendo demais ou agora ele encontrou um time, Rafael? Não, ainda não dá para chamar de time titular indiscutível, não. O Neilton voltando, né? Deve achar vaga no time titular. O Salgueiro chegando a uma boa forma física, possivelmente tem status de titular. E ele talvez até não consiga organizar o time como organizou nos dois clássicos, né? Com o GG fechando a linha de 4 pelo meio-campo no lado esquerdo, com 2 jogadores na frente. Talvez isso até acabe mudando para encaixar Neilton e Salgueiro, que tem status de titular, né? Para a sequência da temporada. Esse é Ayrton. Lindoso. Ayrton. GG. Dividiu com o Luan, ganha o zagueiro do Vasco. Andrezinho. Júlio dos Santos. Presente para o Bruno. Daí para Luiz Ricardo. A torcida do Botafogo gostou. Ayrton. Diogo Barbosa. GG. Neilton. Faz o cruzamento fechado, a bola fica forte para o Bruno Silva. Ontem o Botafogo fez um treino fechado. Ontem o Ricardo pela primeira vez fechou um treino do Botafogo, mas ele chegou a treinar com o Neilton no lugar do Luiz Henrique. Foi a alteração que ele fez hoje aqui. Quando eu falo sobre mudar esquema, possivelmente porque o Salgueiro não vai conseguir fazer a função defensiva que o GG faz, né? Que é esse corredor, acompanhar o lateral adversário. No caso de hoje, por exemplo, o Madison, lateral com uma força ofensiva das maiores, né, no futebol brasileiro. E é difícil encarar ou pensar no Salgueiro encarando essa função durante os 90 minutos. GG levou uma trombada ali do Carli, ou melhor, o Nenê. O Nenê tá sentindo aqui. Madison, Marcelo Matos. Nenê, de primeira. Jorge Henrique, volta o lance com o Nenê. Boa devolução para o Jorge Henrique. Daí com o Nenê. Luiz Ricardo sai com a bola dominada. Ayrton. Bola longa para o Bruno. Posse de bola para o Vasco mais uma vez. Esse é Andrezinho. Júlio César.
trabalhando com Marcelo Matos. Daí para Madison. Luan. Júlio César. Faz o lançamento para o Riascos. Ayrton tem a bola dominada. Bruno. Volta o lance com o Carli. Mais atrás, Jefferson. Neilton atrás com Lindoso. Ayrton, Rodrigo Lindoso. Bruno Silva. Ayrton. Joel Carli. Ribamar. Sobra com Júlio César. Esse é Luan. Madison. Temos 7 minutos no segundo tempo. Lançamento para Riascos. Joel Carli. Andrezinho. 0-0 Vasco e Botafogo em São Januário. Rodrigo. Chamando a experiência do goleiro uruguaio Martim Silva. Luan. Júlio dos Santos. Andrezinho. Luan. De novo Martim Silva. Botafogo marca a saída de jogo do Vasco. Rodrigo. Júlio César. Dividiu com o Bruno. Ganha Júlio César. Acabou achando o Nenê. A bola ficou dividida. Lindoso. Para o Carli. É um zagueiro de 1,91. Velocidade não é o forte do Joel Carli. Acorda a torcida do Vasco em São Januário. Marcelo Matos. Luan. Madison. Júlio dos Santos. Madison. Botou o Riascos para correr mais uma vez. Emerson chega na cobertura. Madison no cruzamento. Júlio dos Santos subiu. Chegou no Andrezinho dentro da grande área. Voltou a jogada para o Júlio César. Um cruzamento não, ele bateu para o gol, explodiu no Bruno. A sobra foi do Ribamar. GG. Vai para Luiz Ricardo. Bruno Silva, a bola vem no Carli. Botafogo dá uma cadenciada no jogo, a torcida do Vasco não gosta. E cadenciada no jogo, tanto pelo lado do Vasco como pelo lado do Botafogo, significa geralmente recorrer ao chutão, né? Porque não é uma cadência com controle do jogo, com posse de bola, com aproximação entre os setores e um time rode, que faça com que o time rode a bola com qualidade. Né? Você tira a velocidade do jogo, tudo bem, as duas equipes tentam fazer isso, mas acabam trazendo o adversário para dentro do seu campo e não conseguem realizar a saída de bola com eficiência. Temos 10 minutos no segundo tempo aqui em São Januário. Ayrton. Divide. Marcada a falta, o Marcelo Matos fica reclamando. Falta a favor do Botafogo. Andrezinho também reclama. Falta já cobrada, bola fácil para Martins. Você achou que houve falta ali, Rafael Rezende? Não, sinceramente, né?
Eles tentam dividir a bola, o Ayrton, passa da jogada, acaba caindo e a falta é marcada. Júlio dos Santos errou o passe. Esse é Neilton. Vem o Botafogo pela esquerda com o Neilton. Um cruzamento para o Neilton. Chegou batendo, a bola sobe. Cruza a pequena área do Vasco e fica com o Júlio César. Carli. Olha o Vasco com o Andrezinho. Riascos pediu, bola para ele, tá no mano a mano. Lá vem Riascos, sozinho na entrada da grande área. Esperou alguém, voltou a jogada, Andrezinho. Perde a dividida. Diogo Barbosa manda para o lado. Aumenta o volume a torcida do Vasco em São Januário. 0-0, Marcelo Matos. Éder Luiz no Vasco. Vem aí Éder Luiz. Você tiraria quem, Rafael? Para dar profundidade, ele pode buscar alteração no lugar do Jorge Henrique, alterando pouco a estrutura do time, né? Vamos ver o que vai acontecer. Sai Júlio dos Santos. Paraguaio toca na bola. Muda o Vasco. Muda e muda bem, né? O Júlio dos Santos compõe mais a saída de bola pelo lado direito e abre o corredor para o Madison. Passa a ter muita velocidade por esse lado direito, o time do Vasco, mas por outro lado controla menos essa posse de bola no setor, né? Éder Luiz em campo. Recuperado de um problema seríssimo no seu joelho. Tá o Éder Luiz. Está sinalizando que o Vasco tem que fazer taticamente, o que tem que acontecer em campo. Nenê na cobrança, falta para o Vasco. Nenê levanta, a bola vem fechada na direção do Marcelo Matos. O Botafogo responde com o Neilton. Ribamar. Luiz Ricardo fez a ultrapassagem, Neilton. Ótima devolução para o Ribamar na entrada da grande área. Botou na frente, perdeu a dividida por baixo, Júlio César ganhou. Nenê. Marcelo Matos. Luan. Bola errada para o Madison. Neilton voltou com o Lindoso. Esse é Joel Carli. Tentando o Ribamar na frente. Sobra fica com o Martins Silva. Jorge Henrique. Tirou bem a marcação do Bruno, voltou a jogada com o Júlio César. Marcelo Matos. Andrezinho. Luan. Tenta o lançamento longo para a velocidade do Éder Luiz. Chegou nele, chegou na boa, Éder Luiz. Lá vem Riascos pedindo Riascos. Gol! É do Vasco! Riascos! O colombiano marca mais um no campeonato. O sexto dele, Riascos. Com coração, com festa, com muita vibração. A bola chegou no Éder Luiz. Aí o filho do Riascos. A festa da torcida. O Vasco sai na frente. Veja aí. O Luan levanta a cabeça, faz o lançamento. Emerson dava condição no meio. Lançamento nas costas do Diogo Barbosa. Riascos vem também por trás da marcação do Carli marca. Éder Luiz viu Riascos livre, o Vasco está na frente. Éder Luiz, condição legal, tocou no meio, Riascos. 1 Vasco, 0 Botafogo. Rafael Rezende. Dedo do Jorginho, né? Que passa a trabalhar o corredor com o Éder Luiz. Aí a comemoração, né?
Quando ele não tira a camisa, quando ele não abraça o filho, ele dá um mortal perigoso. Mas não rolou a minhoca no chão, né, dessa vez. A minhoca é legal, né? Legal. Principalmente quando não toma amarelo porque tá sem camisa, como foi já nesse Campeonato Carioca. Mas dedo do Jorginho por usar o Éder Luiz no corredor do Diogo Barbosa. Posição legal pelo posicionamento do Emerson no centro e uma falha do Diogo Barbosa, quando não corta o lançamento do Luan e quando para na jogada olhando para o assistente, né? Não segue na jogada. Poderia ter tentado fazer um contraponto a esse domínio do Éder Luiz, mas para olhando para o assistente. A falha do Diogo Barbosa definitiva no primeiro gol do jogo. Luan. 1 Vasco, 0 Botafogo. Bruno pra frente. Perdão, Luiz, assim que saiu o gol, o Ricardo Gomes chamou o Salgueiro. Daqui a pouco entra no Botafogo no lugar do GG com a 10. Sai o GG com a 10, perdão, entra o Juan Salgueiro com a 18. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Caixa, colocando as pessoas em primeiro lugar. Salgueiro em campo. Sai o GG. Segunda alteração no Botafogo. O Botafogo chega àquela situação que o Rafael citou. Tem Neilton e tem Salgueiro juntos. Ayrton. Bola chega no Andrezinho. O Vasco quer o segundo. Lançamento para o Riascos. Tá mais para o Luiz Ricardo. Categoria, lindo drible. Carli. Ayrton. Andrezinho, falta do Andrezinho no Ayrton. E o problema da alteração, né? Claro, em teoria, é que o lado esquerdo defensivo fica ainda mais exposto, né? O GG trabalhando por ali, possivelmente, mesmo já mais cansado no segundo tempo, fecharia mais o setor ao longo do jogo do que o Salgueiro vai fazer. Mas com a desvantagem no placar, é claro que você tem que tentar desequilibrar as forças, né? O Botafogo vai tentar fazer isso com a bola. Neilton. Tentou o Ribamar, Marcelo Matos. Salgueiro chegou dividindo. A bola é do Vasco de Andrezinho. Levantou para Éder Luiz. De primeira, voltou o lance, voltou mal. Não entendeu ali a jogada do Madison. Botafogo vem para cima. Jorge Henrique. Bico pro lado. Luiz. Sim. Só para registrar, né, que depois do Riascos, o jogador mais festejado aqui no banco de reservas, claro, foi o Éder Luiz. Ele que atuou em todas as partidas do Vasco até agora, entrando no segundo tempo ou não. Vai lá. Lançamento longo, a bola passa pelo Neilton. E dos 6 gols que o Riascos fez até agora no Campeonato Carioca, 3 foram assistências do Éder Luiz. No último jogo, empate 2-2 com o Friburguense, teve uma jogada idêntica a essa, onde o Riascos, dentro da pequena área, só precisou escorar para dentro. Falta em Riascos. Luan. Dá para Rodrigo. Andrezinho buscando o jogo. O time do Vasco mudou muito pouco do ano passado para cá. Saíram 2 titulares. No fim do ano saíram o Serginho e o Diguinho. O Diguinho está em tratamento. Permanece no Vasco, o Serginho foi para o Sport. E essa é uma posição que é bastante importante para o que vai ser o ano do Vasco. O Vasco vai mandar aí praticamente todos os jogos da Série B. Vai ter que ser o time com a posse de bola para criar oportunidades de gol. Para trazer equilíbrio nos clássicos, o Marcelo Matos entrou. E não saiu depois que entrou contra o Flamengo. Mas eu ainda acho que aquele meio-campo lá do início do ano... Matheus Pet jogando. E com o Júlio dos Santos e Andrezinho, poderia ser uma boa. Lá vem Júlio César fazendo grande jogada. Chegou bem na cobertura do Diogo Barbosa. 20 minutos, segundo tempo. Neilton foi desarmado pelo Madison. Esse é Éder Luiz. Chamando o talento de Nenê no meio. Boa bola para o Madison. Tem cruzamento na direção do Riascos. Jefferson defende. Faz barulho a torcida do Vasco em São Januário. 1 Vasco, 0 Botafogo. Gol de Riascos. Ayrton. Neilton.
Diogo. Salgueiro. Lindoso, virando na direita, chamando o apoio do Luiz Ricardo. Neilton pediu cruzamento. Bola pegou no Jorge Henrique. Nenê na trombada, Nenê na falta. Derrubando Ayrton. Chegamos à parada técnica. O gol do Vasco deu uma animada no jogo. O jogo estava devagar também no segundo tempo. O Riascos fez 1-0 para o Vasco. Com isso, o Botafogo saiu. O Vasco voltou abaixo, né, num ritmo inferior ao que colocou no jogo no primeiro tempo. E até por isso o Jorginho desenhou a alteração. E não fez a tradicional, né? Em 4 jogos que o Éder Luiz, entrou no time, ele entrou no lugar do Jorge Henrique. Lá atrás, né? Contra o Madureira na estreia, passou pelo América, Tigres e Flamengo, sempre entrando no lugar do Jorge Henrique. Porque a característica é parecida, né? Porque ele pode fazer a mesma função. Entrou do outro lado, fazendo com que o Vasco tivesse ainda mais força ofensiva pelo lado direito. E recebeu um lançamento pouco depois de entrar para participar da jogada do gol. O mortal de Riascos na comemoração. 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Lembrando que esse elenco do Vasco, esse time do Vasco foi basicamente o time que jogou o segundo turno do último Campeonato Brasileiro, foi o 9º colocado. Se foi o 9º colocado no Brasileiro, sobraria na Série B desse ano. É o que eu imagino para 2016. Um Vasco muito mais forte em relação aos rivais. O Botafogo com uma capacidade de investimento menor. Um trabalho que começou em 2015 com jogadores de características de Série B. Foi campeão sofrendo pouco. Talvez não tenha tido nenhum grande rendimento, mas pegando uma Série B em 2015 de um nível bem abaixo da primeira divisão. E o Vasco, com esse time, tem tudo para sobrar. Até por isso eu citei, é outra tecla que eu bato com relação à arrumação do time titular. Um meio com Júlio dos Santos e Andrezinho fazendo a saída, tende a ter mais qualidade na posse de bola do que com Marcelo Matos afundando entre os zagueiros. Deixa eu perguntar a você a respeito do adversário. E o Botafogo para jogar uma Série A? Precisa de mais. É um time hoje organizado, por isso que eu falo que o trabalho do Ricardo Gomes é consistente. Ele consegue identificar problemas no grupo e vai, na medida do possível, com os jogadores que tem, adaptando esse time. Foi competitivo contra o Fluminense num teste, né? Um primeiro teste um pouco mais complicado na temporada. Hoje está sendo competitivo de novo, por mais que não consiga ser tão agressivo com a bola, trazendo dificuldades para o Martin Silva. Não é o time que vai jogar a primeira divisão, isso está muito claro. Acho que ainda chegam reforços, mas como não tem tanta capacidade de investimento, é aquela margem de erro zero, né? Tem que trazer para resolver, tem que trazer para entrar, jogar e jogar bem. É possível fazer isso, mas hoje, baseando no coletivo, o Botafogo pode pelo menos ser uma equipe competitiva dentro da primeira divisão. Vamos para o reinício do jogo aqui em São Januário. O Botafogo chegou a essa partida com 100% de aproveitamento, vai perdendo para o Vasco. O Vasco vem de um empate. Até o empate com o Friburguense por 2-2, o Vasco também tinha 100% de aproveitamento. 2 invictos se enfrentando em São Januário. 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Temos jogo pela frente. Vamos para o reinício do segundo tempo. Salgueiro na cobrança. O Uruguai parece estar meio redondinho, hein? Rafael falou que precisa melhorar a sua forma. Falta para o Botafogo, o cruzamento para o Carli. Olha a sobra na entrada da grande área. Bruno perdeu. Botafogo tenta uma pressão. Ayrton. Boa bola na direita para o Salgueiro. Olha o Riascos. Riascos contra Salgueiro. Riascos. Tá cheio de gás. É incrível. Alguns jogadores vivem essas situações. São situações de amor e ódio. Olha a torcida gritando o nome do colombiano. Hoje é o dia dele. Mas já saiu vaiado várias vezes. Lembrando a situação contratual do Riascos. Está emprestado até maio apenas. Éder Luiz. Estava cheio de gás ali o colombiano. A bola já vem com o Vasco com Éder Luiz. Nenê pediu e recebeu. Foi desarmado. Bem o Lindoso. Salgueiro. Bruno. Salgueiro. Ótima distribuição na esquerda para o Ribamar.
Neilton pediu, Ribamar, ótima bola. Neilton, cruzamento para o Ribamar. Era perigoso o ataque do Botafogo, o Vasco tirou. Nenê. O jogo melhorou muito depois do gol do Riascos. Marcelo Matos. Martim Silva. Esse é Neilton. Salgueiro, Neilton, Salgueiro. Neilton tentou o drible, Marcelo Matos. Emerson. Carli. O Vasco recua. Fez o gol, recua para tentar matar o jogo no contra-ataque. Vai dando espaço ao Botafogo. Sentiu o Riascos. Parte posterior da coxa direita. Nessa jogada, ele acredita em todas, ele briga, ele está vivendo esse momento que a torcida está gritando o nome dele. Se empolgou, né? Forçou demais. Se empolgou. Acelerou também numa jogada para fazer recomposição até a própria linha de fundo, né? É um jogador que doa, sem dúvida alguma, mas que de vez em quando acaba passando da conta. Vai capitalizar esse ótimo momento que está vivendo, brigando por artilharia de campeonato estadual, chegando ao 6º gol. Mas ainda tenho essa ressalva. Acho que não serve tanto como referência ao que se produz em termos de números dentro de um campeonato carioca. E é bom o Vasco não se atrapalhar, não trocar os pés pelas mãos na questão do custo-benefício. Um investimento alto demais pode ser um tanto além da conta. No ano, esse é o 7º jogo do Riascos e ele tem 6 gols marcados. Vem aí Thales. Artilheiro do campeonato ao lado de Fred do Fluminense, vai saindo de Maca Riascos. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Fiat nova linha Adventure Extreme. Paulinho dormiu, né? O filho do Riascos deu uma apagada. Thales em campo. Jorginho andou brigando ano passado com o Thales, em função do peso, estaria acima do peso. Tá mais fininho. E o Paulinho viu o gol, né? É o que interessa, viu o gol do pai. Tava acordado ainda. Thales em campo no lugar de Riascos. Diogo tentou a jogada à frente com o Ribamar. Éder Luiz. Andrezinho. Jorge Henrique. Andrezinho. Júlio César. O torcedor do Botafogo está apenas ouvindo a narração. Deve estar pensando no time do Botafogo de pouco tempo atrás, né? Andrezinho para Júlio César, para Jorge Henrique. Tem que passar pelo Marcelo Matos também. Ribamar. 1 Vasco 0 Botafogo. Andrezinho. Nenê. Falta do Rodrigo Lindoso. Botafogo venceu o Fluminense por 2-0, quarta noite no Espírito Santo. Botafogo conseguiu a sua melhor largada no século XXI. Foram 6 vitórias seguidas. Botafogo superou a campanha de 2008. Já havia igualado a campanha de 2008, superou essa campanha de 2008. Melhor que isso, só lá atrás, 97. Lá vem Nenê. Ajeitou na entrada da área, bateu pro gol. Tiro de meta para Jefferson. Falando da campanha do Botafogo em 97, ganhou as primeiras 13 partidas com direito a 4 clássicos. O time do Gonçalves, Ailton, Jair, Wagner, Bentinho. Foi campeão da Taça Guanabara. Venceu a Taça Rio, campeão estadual. Eram 3 turnos. O Botafogo ganha 2 e acaba tendo que pegar o Vasco ainda numa decisão. É o gol do Dimba, 97. Hoje em São Januário, 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Escapuliu a bola ali na mão do Diogo Barbosa.
Botafogo vem em busca de um empate. Botafogo quer manter a sua invencibilidade no Campeonato Carioca. Salgueiro. Andrezinho divide e ganha para o Vasco. Clareou, pedalou. Falta e amarelo para o Ailton. Ailton recebe cartão amarelo. Tá fora do próximo jogo, né, Luiz? Era o único pendurado do Botafogo. A equipe botafoguense enfrenta o Boa Vista no domingo. Lembrando que o Botafogo já está classificado. Esse é Éder Luiz. Cruzamento para o Thales. Bola perigosa. Bruno. Passe errado. Presente para o Nenê. Com a marcação do Luiz Ricardo. Nenê pisa na bola. Trabalha com categoria. Chamou a falta. Falta no Nenê. Chegou com tudo o Bruno Silva. Aliás, o Bruno Silva e o Luiz Ricardo, que participaram do lance, têm cartões amarelos. Preocupação para o Jefferson, falta para o Vasco. Nenê. Cruzamento para ninguém na segunda trave. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Quilômetro de vantagens Ipiranga. Troque por desconto no combustível. Emerson. Sai jogando por baixo. Neilton. Andrezinho. Tá valendo o lance. Andrezinho faz o toque pro Thales. Bateu pro gol. Impedido. Bola pega na rede pelo lado de fora e já havia impedimento. Mesma linha com o Emerson, né? Passava em velocidade. Um lance difícil porque a zaga tá saindo e o ataque vindo rapidamente, né? Uma roubada de bola na intermediária de ataque, mas parecia a mesma linha. Thales tocou de cabeça, tiro de meta para Jefferson. Lembrando que o Vasco venceu o Flamengo aqui em São Januário e vai ganhando do Botafogo. Botafogo ganhou do Fluminense e vai perdendo para o Vasco. O Fluminense perdeu para Flamengo e para Botafogo. Lançamento para o Neilton. Bola tocada de cabeça, Martim Silva. 30 minutos no segundo tempo. Jorge Henrique. Andrezinho. Júlio César voltando o lance com o Rodrigo. Clareou bem. Madison. Nenê pede. Éder Luiz se apresenta na direita. A bola passa pelo Nenê. Vem o Vasco para a entrada da área. O lançamento para o Thales, forte demais. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Skol Ultra, a cerveja oficial dos atletas não oficiais. Bom corte do Marcelo Matos. Andrezinho. Bruno dividiu, Marcelo Matos entra rasgando, Carly de cabeça. Neilton. Lindoso. Esse é Luiz Ricardo. Consegue um cruzamento para ninguém. O Ribamar estava fora da grande área, a bola veio na entrada da pequena área. Nenê fez embaixada, a torcida gostou. Éder Luiz, de novo Nenê. Marcelo Matos. Luan tem lançamento para o Thales. Ele vem forçando em cima do Emerson. Bom recuo para o Jefferson. Rodrigo Lindoso. Salgueiro. Bruno Galo no Vasco. Salgueiro. Diogo, de novo Salgueiro.
Virada com Luiz Ricardo. Vem Júlio. Jorge Henrique. Quando foi pisar na bola, se atrapalhou todo o Jorge Henrique. Falta a favor do Botafogo. E os dois jogadores do Botafogo que têm cartões se desentendendo aqui com o Jorge Henrique. Luiz Ricardo e o Bruno Silva. Sai Marcelo Matos. Melhor, o Ayrton também estava... Na verdade eram Luiz Ricardo e Ayrton, mas os dois têm cartões. O Ayrton com cartão, dá um empurrão, corre risco. Rafael, boa mexida no Vasco. Para manter o gás no meio-campo e um jogador que tem essa qualidade no passe para rodar a bola, para a circulação dela, para gastar um pouco mais de tempo, sem sofrer pressão, né? Tentando ficar com a bola. Sim, boa mexida do Jorginho. Rodrigo Lindoso. Emerson. O tempo vai passando, vai caindo o invicto Botafogo no Campeonato Carioca. Carli. Tentou um passe forçado com o Luiz Ricardo. Andrezinho. Nenê. Júlio César faz o lançamento para o Thales. Luiz Ricardo de cabeça com Ayrton. Rodrigo Lindoso. Diogo Barbosa pediu e recebeu. Neilton. Diogo. Lindoso. Salgueiro. Levanta a cabeça, faz o cruzamento, bola fechada, tentativa do Ribamar. Lá vem Botafogo para pressão. Desarme preciso, bom desarme do Bruno Galo. E caiu no pé do Éder Luiz do jeito que ele gosta. Nenê na direita, bola para Nenê. Thales pede o cruzamento, Nenê puxa para a esquerda que é a boa. Entrou na grande área, Nenê driblou, nada. Na trombada com Emerson, nada. Sabe quantos canais você vai ter à sua disposição nos Jogos Rio 2016 no Sport TV? São 16 canais em HD. Para você não perder nada dos Jogos Olímpicos, 16 canais em HD. Vem aí, Rio 2016 no Sport TV, o canal campeão. Rodrigo Lindoso. Boa bola para o Ayrton, de costas para a marcação de calcanhar. Neilton chegou. Falta do Neilton. Nenê botou na frente. Levou uma trombada ali do Emerson. Rafael Rezende, você achou que houve pênalti nesse lance? Nada, né? Forçou o Nenê. Ele tenta o corte. O Emerson toma a frente da jogada, gira na boa. Não faz nem menção em buscar o corpo do Nenê. Vasco 0, Botafogo. Vasco vai permanecendo invicto no Campeonato Carioca com apenas 2 pontos perdidos no empate com o Friburguense. Botafogo vai perdendo seus primeiros 3 pontos na competição. Falta em Thales, reclama Lindoso. Temos quase 37 no segundo tempo. Pode ser um bom momento na bola parada. Você que está chegando agora, está vendo esse curativo. No primeiro tempo, Jefferson levou uma cabeçada do Riascos e sofreu um corte atrás da orelha. Expectativa de Nenê, da torcida em São Januário. Falta perigosa a favor do Vasco. Nenê bateu na direção do gol. Jefferson é escanteio. Jefferson toca na bola, cede o escanteio. Excelente cobrança do Nenê, veja, no cantinho. Jefferson cedendo o escanteio. Nenê faz o cruzamento na pequena área.
Emerson tirou. Jorge Henrique ajeitou, bateu bonito, colocado e para fora. Tiro de meta para Jefferson. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Vivo, planos com a maior cobertura. Pega Giga Bem. Guido Nunes. E uma situação curiosa agora, Luiz. Entra o Damian Lísio com a 16, meia argentino naturalizado boliviano, mas a ideia da comissão técnica era que quem saísse fosse o Bruno Silva, mas acabou saindo o Rodrigo Lindoso com a camisa 5. Última mexida no Botafogo. Entraram Lísio, Neilton e Salgueiro. Nenê. Consegue o domínio, vem para cima da marcação. De calcanhar. E último toque do Diogo Barbosa. O maior problema a partir das alterações é que o Botafogo abandona os lados do campo, né? Não digo nem ofensivamente, mas com relação ao contra-ataque do Vasco. A velocidade pelos lados que o Vasco tem e apresentou na jogada do gol, o Botafogo não tem como contrapor isso. Nenê de primeira, na trave! Na trave! Lá vem o Vasco, Júlio César no cruzamento. Emerson tira. Luiz Ricardo completa, a bola explodiu na trave, quase o segundo do Vasco. Madison de cabeça pro Nenê. O Vasco vem para cima do Botafogo. Bonito drible, Nenê na linha de fundo, tem cruzamento, só o Thales na grande área. Temos quase 40 no segundo tempo. Júlio César. Pegou no Luiz Ricardo. Botafogo busca o empate. Salgueiro. Tentou uma devolução. Posse de bola para o Botafogo. Botafogo tem pressa. Acorda a torcida do Vasco em São Januário. Bruno Silva. Forçou demais para o Neilton. Madison tirou. Esse é Emerson. Canta alta a torcida do Vasco. Vasco vai batendo o invicto Botafogo. Ribamar. Lá vem o Botafogo. Tem falta do Bruno Galo. É falta para cartão. Falta para cartão. Salgueiro derrubado. Amarelo para Bruno Galo. Veja, o Salgueiro disparava. Toquinho por trás derrubando o uruguaio. E aí você vê a torcida do Vasco. Emerson ajeitou, tomou distância. Salgueiro também está na bola. Vamos ver quem bate. Pode ser um bom momento na bola parada a favor do Botafogo. Martins Silva está no meio do gol. Emerson vem na força. Falta para o Botafogo. A cobrança é do zagueiro Emerson. Soltou a bomba. Gol! É do Botafogo! Um lindo gol de Emerson. Uma pancada sensacional. Martins Silva olhou. Emerson achou o ângulo. O Botafogo empatou. Que pancada. Que bomba. No ângulo, Martim achou que iria fora, levantou os braços quando viu, estava lá dentro. O Botafogo empata com Emerson. Que chutaço! Um Vasco, um Botafogo. Sai pra festa, Emerson. Sai pra comemoração. Que lindo gol. Rafael Rezende. Vamos ver o Vasco primeiro. É Laika, é De Luiz. Lá vem Madison na ultrapassagem. Um cruzamento, Thales subiu. A sobra fica com o Vasco, com Eder Luiz. O Vasco quer o segundo. Diogo tira. Bruno Galo. Quase 43. Que chutaço do Emerson. Que bola. E lá vem Botafogo. Agora o Botafogo tem um contra-ataque perigoso. Na velocidade do Luiz Ricardo. Lísio pede. Ribamar também. O cruzamento na segunda trave. Chegou no Neilton.
Ele ajeita de cabeça, tem a marcação do Luan. Tá no mano a mano. Neilton pedalou, driblou. Luan. Sobra de Éder Luiz. Perdeu na entrada da área, falta do Salgueiro. Rafael, que chutaço, Rafael, que gol! Pegou na veia, daquelas cobranças raras, um golaço, né? A raquetada do Emerson, indiscutível. Podia colocar outro Martins Silva do lado do original, que dificilmente com 2 goleiros o segundo chegaria na bola. Mas foi estranha a atitude do Martins Silva, de não reconhecer que ela estava na direção do gol, de achar que iria para fora, né? Como se não tivesse bem posicionado, não tivesse entendido a trajetória da bola. Isso chamou a atenção. Mas mesmo que tivesse ido, não alcançaria. Botafogo vai mantendo sua invencibilidade, vai perdendo 100% de aproveitamento, mas que chutaço, que gol do Emerson. Vamos à informação. É o primeiro gol do Emerson com a camisa do Botafogo, né? Primeiro gol no profissional, ele que subiu esse ano. Um detalhe curioso é que dos gols do Botafogo nesse Campeonato Carioca, esse é o segundo marcado por um zagueiro. Temos quase 44, tá rindo ali o Ayrton. Aí você vê o Bruno Galo. A festa agora é da torcida do Botafogo aqui em São Januário. Thales subiu, perdeu no alto. Salgueiro. Bruno Silva chamando Lísio. Salgueiro, lá vem o Botafogo buscando a virada. Bola tocada para o Lísio na entrada da área. Caiu, falta. Mais uma. Mais uma falta perigosa, agora é mais perto. Falta perigosa a favor do Botafogo. O Botafogo vem com tudo para cima do Vasco. Mais perto, a tendência é que fique para o Salgueiro, né? Mas, depois de um gol desses, né? Vamos ver se o Emerson vai se prontificar de novo ali, né? Se aproximou da cobrança já. Ouça a torcida do Botafogo em São Januário. Salgueiro está conversando ali com o Emerson. 3 de acréscimo. Juiz prometendo o jogo até 48. O jogo melhorou muito. Começou morno no segundo tempo até o gol do Riascos. Dali para frente ficou muito bom. Tá o autor do gol de empate. Da bomba. Será que ele vem para mais uma? Será que o Emerson vai bater de novo? Emerson Salgueiro. Lá vem Emerson, agora colocado, agora na barreira. Salgueiro com a sobra. Ótima virada de jogo não. Tem impedimento do Lísio. Não é por nada não, mas depois daquela bomba é melhor deixar para outro bater, né? Depois daquele chute sensacional. Obviamente a confiança dele cresceu demais, mas estava mais perto. Sim, e para fazer passar por cima com a barreira mais próxima, né? Talvez o Salgueiro fosse a melhor opção. E parecia na mesma linha o Lísio, né? E lá vem Éder Luiz, lá vem o Vasco, bola dividida, Éder Luiz. Segue o lance, Carli tirou. Ayrton. Perdeu para o Andrezinho. O jogo ganha em emoção. O jogo é lá e cá. Ayrton agora tem falta a favor do Vasco. Vamos até 48. Ayrton derrubando o Andrezinho. Que pancada para você que não viu. Martim recolhe o braço. Quando vê, tá lá dentro. Acorda a torcida do Vasco. Você vê a torcida do Botafogo. Temos um bonito duelo das torcidas nesse momento. As duas torcidas cantando, gritando. Pode ser um bom momento para o Vasco. Tá longe, mas o Rodrigo é especialista em bolas paradas. Nenê também. Tá aí o Jefferson. Cobrança ficou para o Rodrigo. É de longe. Lá vem o zagueiro artilheiro. Lá vem o capitão, Rodrigo. Mal. Longe do gol do Botafogo. O Vasco quase fez o segundo nessa jogada. Nenê na trave. Pegou de primeira, pegou bonito, explodiu na trave. Aí a reação do Nenê, 34 anos. Pegou bem, hein? De primeira. Num ótimo uso do lateral cobrado para a área, né? Com o Thales fazendo a parede. Rodrigo na cobrança, falta para o Vasco. Deixou com o Andrezinho. Éder Luiz, Madison faz a ultrapassagem na direita. Éder viu, tocou para o Nenê. Sobra do Vasco mais uma vez.
E tome contra-ataque do Botafogo. São 3 contra 3. Salgueiro, agora 4 contra 4. O contra-ataque é perigoso. Bola tocada para o Ribamar na grande área. Bateu para o gol, desviou e subiu. É escanteio. O Botafogo perde outra grande chance. É escanteio para o Botafogo. Primeiro com 3 contra 3. Depois 4 contra 4. Ribamar, condição legal. Ele finaliza a bola. Toca no Rodrigo. Sobe e vai para escanteio. Cobrança de Lísio. Bola vai abrindo. Madison tira quando acaba o jogo em São Januário. Empate Vasco e Botafogo. Ricardo comemora. 1 para o Vasco, 1 para o Botafogo. Os dois times permanecem invictos no campeonato. O torcedor sai feliz. Aí a torcida do Botafogo. O Botafogo buscou um empate no fim com o Emerson num chutaço. Sai cantando o torcedor do Botafogo. Ouça! E aí você vê a torcida do Vasco. Aparentemente, obviamente, o Vasco mandante tem mais torcida aqui em São Januário e mandou uma bola na trave, venceu o jogo, administrava a situação, tomou um gol no fim. O torcedor do Vasco sai mais frustrado. Luiz, vamos ao gramado. Estou aqui ao lado do Martin Silva. Queria que você comentasse essa cobrança de falta, Martin, até para saber se você achou que a bola ia para fora naquele momento. Sim, no momento achei que sim. Se mexeu muito na trajetória, mas entrou em um lugar impossível, deu no travessão e na trave ao mesmo tempo. Acho que só tem que parabenizar o cara por esse golaço. Mas uma pena que se escapou esse resultado. Teve uma bola na trave aí no final, o time generou mais chances. O jogo estava controlado, mas aí com uma bola parada. Já lograram um empate, mas acho que em nível geral o time jogou bom, outro clássico em um nível muito bom. Assim que agora já pensar na próxima fase e assim trabalhando. É legal, muito obrigado pela participação do goleiro do Vasco da Gama.